Paulo, um apóstolo afetuoso, capítulo 16 de Romanos. Bem-vindo ao meu estudo da carta aos Romanos. Estamos no último capítulo. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e também professor de interpretação bíblica há mais de 16 anos. Se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, não deixa de assinar o canal, não deixa de apertar o sininho, mas eu quero te convidar a fazer esse mesmo estudo com mais conteúdo, mais coisas, num cadastro que está aqui embaixo. Lá você vai ganhar certificado, eu mesmo vou responder pessoalmente. Lá é uma plataforma onde eu vou ter o seu contato para a gente poder ter esse relacionamento mais perto entre professor e aluno. Antes da gente falar do último capítulo de Romanos, eu gostaria de te convidar para estudar outros cursos. Nós temos Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito, capítulo por capítulo, com certificado, com esse estudo que a gente está fazendo profundo. Então vem estudar com a gente. Também quero te convidar para estudar o Sermão do Monte, o que é ser um discípulo de Jesus. Tudo isso, o link está aqui embaixo. Se cadastre, é de graça e você vai crescer cada vez mais. Também quero te convidar para entrar no nosso grupo de Telegram. Lá eu posto vídeos e áudios, é bem mais informal. Todo dia eu posto alguma coisa sobre interpretação bíblica, assim você vai crescer cada vez mais entendendo da palavra de Deus. Vamos lá para o capítulo 16 de Romanos? Geralmente, quando a gente começa um estudo capítulo por capítulo, o último capítulo é o capítulo mais desprezado, porque tem muito nome, e aí a gente não entende direito os nomes, quem são essas pessoas, passa desapercebido, porque precisa se debruçar e tentar entender melhor esses hiperlinks, o que Paulo está dando abraço e beijo para todo mundo. Mas eu queria trazer uma palavra de Crisóstomo do século IV. Olha o que ele fala. Eu acho que muitos, mesmo dentre aqueles que aparentam ser homens extremamente bons, passam correndo por esta parte da epístola por considerá-la supérflua. Mas um bom garimpeiro sempre atenta cuidadosamente para os mínimos fragmentos, para ver se é possível, mesmo a partir de meros nomes, encontrar um grande tesouro. E é exatamente isso que muitos fazem quando chega no finalzinho de Romanos. Eles dão uma olhada, tem tantos nomes e Paulo tá mandando beijo e abraço para tanta gente e fala: acabou a carta, vamos fechar. Mas esse vídeo e esse estudo de hoje é para mostrar para você que tem muito tesouro na palavra de Deus. Não menospreze nenhuma página desse livro. Vá cavucar e garimpar, como diz Crisóstomo, que nós vamos encontrar um tesouro incrível. Paulo começa esse capítulo fazendo uma recomendação, recomendando a sua irmã Febe. E três coisas se destacam quando Paulo fala sobre Febe. Primeiro, Paulo chama ela de irmã, e não é qualquer coisa ser chamada de irmã de Paulo, do apóstolo. Ele chama de irmã não só pelo costume de chamar de irmãos quem é da igreja, mas porque Paulo tem um afeto grande por essa pessoa. Segundo, Paulo reconhece ela como serva da igreja de Cencreia, provavelmente uma diaconisa. Logo no começo da igreja, não tinha os cargos formados como a gente tem hoje, tão certinho, mas quando Paulo chama ela de serva, está sim falando que ela é uma das líderes, alguém que está servindo ali naquela igreja e que está recomendando para ela servir também lá em Roma. E em terceiro lugar, Paulo fala que ela tem sido muito útil para o ministério ali que ele está exercendo, para ele mesmo, Paulo, e que ela tem sido como um auxílio ali e que vai ajudar lá na igreja de Roma. E essa palavra auxílio, muito provavelmente, é patrocínio também. Então, provavelmente ela era uma pessoa de recursos e que estava como investidora no ministério de Paulo e no ministério da igreja de espalhar o evangelho. Então, era uma empresária que servia na igreja que Paulo está recomendando. E aí a gente entra numa parte da carta onde Paulo vai mandar beijos e abraços
para 26 pessoas, sendo que em 24 deles Paulo dá nome. Então Paulo conhece pessoalmente ali ou dá muitos abraços. Olha, quero mandar abraço para tal. E é engraçado porque geralmente a gente tem na nossa cabeça que Paulo é um cara sisudo, bravo, e Paulo chega no final, começa a mandar beijos. Eu tinha um professor lá no seminário, isso já faz mais de 20 anos, quando ele estava expondo Romanos para mim, ele falava muito sobre isso. Um Paulo que manda beijos e abraços, professor Itamir, e é exatamente isso, esse Paulo afetuoso, a gente vai vendo muito claramente nesse último capítulo, tanto que Paulo reconhece, ele é um apóstolo dos gentios, mas ele dá valor para as pessoas que estão ajudando, ele lembra os nomes, ele manda beijo, manda abraço, e ele vai citando nome por nome, fazendo essa recomendação, e esses nomes chegam até a gente, muitos são anônimos no sentido que a gente sabe o nome, mas não sabe nem direito quem é, mas Paulo perpetuou nesse afeto que ele tem como um pastor acolhedor, como alguém que reconhece quem trabalha com ele, que colocou o ombro debaixo desse ministério entre os gentios. Entre esses nomes, Priscila e Áquila é um casal que sempre Paulo tá falando, mandando abraços e beijos. Esse casal estava com Paulo em Corinto e viajou com ele para Éfeso. Então era um casal que já estava muito próximo. A gente vai ver isso no relato de Atos, esse casal próximo, que provavelmente foi para a capital, para Roma, mas como a gente viu logo na introdução aos Romanos, se você não viu, volta lá no vídeo, a gente vê que o imperador Cláudio, no ano 49, expulsou todo mundo e deve ser por isso que Paulo conheceu esse casal nessa expulsão de todos os judeus e cristãos ali do império, ali da capital, né? E aí Paulo conheceu, pôde fazer missões e quando Cláudio morreu em 54, muitos voltaram para a capital porque caducou esse decreto e aí Priscila e Áquila voltaram também, muito provavelmente, e aliás, esse é um dos assuntos que provavelmente começou a dar uma inferência, a dar problema entre judeus e gentios ali na capital, porque a igreja viveu muito tempo sem os judeus, a igreja de Jesus, e quando eles voltam, começa uma briga quem vai liderar a igreja ali em Roma, e Paulo está tratando disso tudo nessa carta maravilhosa. Uma coisa interessante que os estudiosos sempre observam é porque o nome de Priscila aparece antes de Áquila. Isso muito provavelmente pode ser que ela é uma líder espiritual e ela é a líder ali do casal, pode ser por motivo social, que ela tenha mais dinheiro ali do casal, pode ser apenas por motivo temperamental, que ela é a pessoa mais desinibida, que ensina a palavra e ele fica mais nos bastidores. Uma coisa é certa, ela é uma líder e Paulo não repreende isso. Paulo, muito pelo contrário, sempre recomenda, sempre manda abraço. O nome dela aparece em 3 versículos no Novo Testamento. Ela é uma das líderes importantes da igreja primitiva e Paulo reconhece isso. Outra coisa que a gente repara quando vai ler mais minuciosamente estes nomes é que por 2 vezes Paulo chama alguém de seus parentes. Isso acontece no versículo 7 e no versículo 11, e que algumas versões traduziram como parentes, mas aí é muito mais para patrícios. Então, quando Paulo está mandando um abraço para Júnia, fala que é judia igual eu, ou que é para outro, então ele está falando de etnia aí, que são judeus mesmo, fazendo essa ressalva que tem tudo a ver com a carta de Romanos entre os gentios e os judeus, então Paulo tá falando, olha, vocês têm aí gente muito querida judia, vocês têm muito gente querida gentia, então esse é um jeito de Paulo tratar as 2 diferenças, mostrando que é uma só. Aliás, em todos os nomes, a gente vai ver muito claro as diferenças entre um e o outro, você vai lendo, você vai vendo que tem gente que é de um jeito financeiro, de outro, ou que é gentil ou judia, mas que você vai vendo de forma clara que essa unidade ela é indispensável para Paulo. Outra coisa que os estudiosos salientam é que alguns nomes eram muito comuns entre escravos no primeiro século. Ampliato, Urbano, Hermes, Filólogo e Júlia são nomes
que provavelmente eram ex-escravos ou ainda escravos, como Paulo escreveu sobre Onésimo para Filemon. Paulo também conheceu vários escravos na sua jornada e está mandando abraços e beijos. E o mais interessante, que também tem um nome que os estudiosos colocam, que provavelmente era da casa de César. Paulo cita Aristóbulo, talvez o neto de Herodes o Grande, amigo de Cláudio no período ali que Cláudio era imperador e que provavelmente tinha uma influência ali no império e que estava intercedendo pela igreja. E talvez Narciso, no versículo 11, que Paulo cita, seja um dos caras mais ricos que na história mostra que influenciou muito Cláudio. Ou seja, nós vamos ver nesses nomes escravos, pessoas que não tinham nome nenhum, mas também pessoas da casa de César. Então a gente vai ver tanta diversidade, a gente vai ver homens, mulheres, a gente vai ver ricos, pobres, livres, escravos. Nós estamos vendo na prática o que Paulo falou em Gálatas. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Já que a gente acabou de ler que não existem homens ou mulheres diante de Cristo, Paulo, dos 26 nomes, 9 são mulheres. Isso é um destaque muito impressionante, como Paulo conhecia e valorizava as mulheres que estavam no ministério. 4 delas, Maria, Trifosa, Trifena, Pérsede, eu acho que eu errei, não sei, mas ele fala que elas trabalham de forma árdua. Mostra que Paulo valoriza o trabalho delas e que elas estão trabalhando na igreja ali, exercendo seu ministério, sua vocação, seus dons. Então Paulo está ali legitimando e mostrando o tanto de mulheres que são valorosas, não só que estão no ministério da igreja, mas que são valorosas para o apóstolo Paulo. E quando Paulo usa a expressão muito esforço ali, ele não usa essa expressão para mais ninguém da lista, está mostrando que estas mulheres são mulheres que trabalham de forma muito árdua, com muita convicção, com muita fé, com muito esforço, e Paulo está ressaltando essa forma especial com que essas 4 mulheres exercem o seu ministério. E por último, em relação às mulheres, além de Priscila, além das 9 mulheres que ele cita, a gente vai ver Júnia. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Este nome, Júnia, tem gerado vários debates entre os estudiosos, porque é um nome que geralmente, na maioria das vezes, é dado para uma mulher, mas pode ser que também um homem receba esse nome, mas não se encontrou em nenhum homem com esse nome na Bíblia. Então, a gente encontra muito provavelmente que é uma mulher ali. E qual é o problema de ser uma mulher? É que Paulo está chamando ela de apóstola. E aí, talvez a gente pode dar um foco. O que Paulo quer dizer em chamar uma mulher de apóstola? Primeiro, que pode significar o termo ali, aliás, o mais usado é que é os apóstolos como os apóstolos de Jesus, mais Paulo, mais Tiago. Então, todos aqueles são chamados de apóstolos mesmo e provavelmente, se for nesse caso, Paulo não está falando que ela faz parte desse apostolado, mas que ela e o Andrônico são pessoas muito queridas e muito valorosas para os apóstolos. Então, Paulo pode estar dizendo isso, mas Paulo também pode estar usando apóstolo de um outro jeito, como os missionários que as igrejas locais mandavam para plantar novas igrejas ou para fazer missões. Então, esses são apóstolos, e que se for desse jeito, então Júnias é uma apóstola de plantação de igreja, alguém que está liderando e fazendo trabalhos por uma igreja local. Não sei se você lembra, mas Epafrodito foi apóstolo da igreja de Filipos, assim como Barnabé e Paulo foi apóstolo da igreja de Antioquia. Então são missionários que são enviados, e Júnia seria uma missionária apóstola que foi enviada pela igreja de Roma. É muito interessante ver nessa parte de nomes que Paulo está dando, beijos e abraços, a unidade da igreja. Por 4 vezes, Paulo afirma que eles estão em Cristo.
E por 5 vezes ele fala que eles estão no Senhor. Outras 2 vezes ele usa palavras de família, como irmão e irmã. Também ele chama várias vezes eles de amados e faz uma parceria no seu ministério, falando que eles estão juntos nessa missão e também no sofrimento. Essa unidade que Paulo coloca todos esses 26 nomes é incrível e é ótimo porque é a forma prática que Paulo está mostrando para a igreja em Roma e para mim e para você que uma igreja tem que estar sempre unida, mesmo sendo de pessoas diferentes, ela está com um só coração. Então Paulo está mandando beijo e abraço para escravo, para pessoas livres, para pobre, para rico, para mulheres, para homens, para as pessoas lá e o tempo todo Paulo está salientando essa unidade em Cristo e no Senhor Deus. Quando Paulo encerra os nomes, ele enfatiza a importância de saudar um aos outros com ósculos santos, com beijo, eles beijavam. O brasileiro às vezes beija, eu já vi amigos meus beijando outros amigos. E Pedro e Paulo são pessoas que o tempo todo falam, vocês têm que ser reconhecidos por esse afeto. Então não só Paulo é afetuoso, mas eles falam, essa é uma marca de um discípulo de Jesus, dar beijo nas pessoas, mostrar afeto. E a igreja primitiva, os pais da igreja, continuaram repetindo essa recomendação do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro de dar beijos. E é um contraponto o que Judas fez com Jesus, né? Judas traiu com beijo e Jesus fala, você me trai com beijo, sendo que a marca que eu queria que vocês tivessem eram os beijos afetuosos. Então isso é importante para nós entender que os apóstolos queriam que nós demonstrássemos afetos quando nós estivermos na igreja, abraçar, lógico que fora da pandemia, mas a gente tem que mostrar esse afeto. Talvez você seja uma pessoa mais recolhida, mas isso é algo para você trabalhar também, porque os discípulos de Jesus mostram afetos e aqui nesse caso eram com beijos. Justino Mártir, um dos pais da igreja, vai falar que terminadas as orações, nós saudamos uns aos outros com um beijo. E Tertuliano parece ter sido o primeiro a chamá-lo o beijo da paz. Paulo separa nessa parte final, entre os versículos 17 até o 20, algumas advertências que os cristãos lá de Roma deveriam observar. Primeira advertência, Paulo fala para ficar vigiantes com aqueles que estão causando divisões entre o ensinamento de Cristo. Ele literalmente manda a gente ficar afastado dessas pessoas que querem trazer divisão, ou só querem criar intrigas, ou só querem discutir coisas vãs. Paulo o tempo todo nas suas cartas vai falar, se afastem desse tipo de conversa e esse tipo de pessoa. Paulo fala para a gente vigiar, porque essas pessoas só vão trazer divisão na igreja. Segunda advertência, Paulo fala para a gente se afastar de quem literalmente negou a fé, que está em rebeldia, não quer ter comunhão e não quer assumir os seus erros diante do evangelho. Olha só, Paulo está falando, olha, se afasta porque essa pessoa vai te puxar junta. Lógico que Paulo não está dizendo sobre aqueles que se aproximam desse tipo de pessoa para reconquistar, para fazer missões, para trazer amor, ou esse tipo de pessoa está precisando de algo e a gente está afastando, deixando essas pessoas com necessidades. Paulo está dizendo que esse tipo de comunhão que a gente tem na igreja, que geralmente a gente abaixa a guarda, conta as nossas fraquezas, não é para ter com esse tipo de pessoa que negou a fé. E em terceiro, Paulo fala para eles crescerem em discernimento. Paulo faz uma observação muito interessante. Já chegou nos meus ouvidos o tanto que vocês são obedientes, são realmente com o coração inclinado para obedecer o evangelho. Mas Paulo fala, toma cuidado, porque uma coisa é ser obediente com a verdade, outra coisa é não ter discernimento e ser obediente a quem está falando a mentira. Então, fujam das coisas que é má através do discernimento e realmente obedeçam a palavra de Deus. Nesses 4 versículos, temos 3 testes para ver se a nossa igreja, a nossa doutrina está caminhando no caminho certo, na sã doutrina. Primeiro, é um ensino bíblico. Está de acordo com as Sagradas Escrituras?
Segundo, é cristológico? Está levando o nosso Senhor Jesus Cristo a ser glorificado? É para Ele a glória? Terceiro, o teste moral. Isso tudo que nós estamos vivendo está promovendo o bem? São 3 testes que Paulo está falando para a gente observar com a nossa doutrina, com o nosso jeito de ser, e tem uma advertência aqui para ver se a gente está vivendo o que Cristo foi. Então a gente tem que ser como Cristo, não só para os nossos irmãos, mas também para a sociedade. É interessante que no versículo 20, Paulo fala assim: em breve, o Deus da paz esmagará o inimigo debaixo dos seus pés. Olha só, é óbvio que é uma referência a Gênesis 3,15, quando Deus fala para Eva que através da sua descendência virá o filho do homem e pisará na cabeça da serpente, mas também é uma referência a outros textos muito comuns, como Salmo 110:1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Paulo também vai falar em Efésios que Deus colocou todos os inimigos e todas as coisas debaixo do pé de Jesus e ele se tornou o cabeça de toda a igreja. Então Paulo tinha essa consciência clara que o inimigo já tinha sido derrotado na cruz e na ressurreição e era questão de tempo até o inimigo ser humilhado debaixo do pé do senhorio de Jesus Cristo. E essa autoridade de Jesus, ele iria usar a igreja. Por isso que Paulo fala que vai ser debaixo do pé da igreja ali de Roma. E também é uma referência meio clara sobre os inimigos ali do poder, do império, como foi Cláudio querendo expulsar os cristãos. Então, em breve, Paulo está falando que Roma iria mudar e os inimigos que estavam lá, as potestades, iriam ficar debaixo do pé da igreja. E foi o que aconteceu ao longo da história. Do versículo 21 até o versículo 24, Paulo abre espaço para 8 pessoas que estão ali escrevendo a carta com ele mandarem algum tipo de recado. Olha só que essa parte mostra o tanto que todos que estavam ao redor de Paulo estão com a mesma missão. Então é interessante que Timóteo, cooperador de Paulo, manda lembrança para fulano, ciclano. Também Tércio, o escriba de Paulo, manda saudações também. Ele está falando assim: posso escrever aqui, Paulo? Pode, manda saudação também. E aí Paulo fala: olha, fala que Gaio era o cara que estava hospedando Paulo. Paulo está chamando todo mundo que está cooperando com ele ali para colocar algum tipo de saudação, algum tipo de recado ali na carta. Só mostra que Paulo trabalha com todo mundo, com essa humildade, trazendo e colaborando e dando nome para cada pessoa participar e se sentir parte de toda essa missão que foi ali no primeiro século entre os apóstolos. Não era só ele deixava todos participarem. E por fim, a gente chega na bênção final, o que a gente chama de doxologia, que nesse caso aqui de Paulo, a gente pode dividir em 4 pontos importantes. Primeiro ele vai falar do poder de Deus ali. Eu entrego vocês a Deus, aquele que é capaz, para fortalecer vocês. Olha só, essa é uma das bênçãos mais importantes, porque ele sabe, Paulo sabe, que ele está entregando na mão de quem vai fazer a obra, a boa obra ali em Roma, que é o nosso Deus. Ele é capaz e ele pode fazer. E é essa a bênção que eu quero deixar para você que fez esse estudo com a gente. O poder de Deus, eu entrego você e os seus estudos na mão de Deus, que ele é capaz de transformar você, homem ou mulher, rica ou pobre, tanto faz você em ser um instrumento na mão de Deus. Segundo, Paulo vai deixar a bênção do evangelho. Paulo vai falar 3 frases sobre esse evangelho. Ele vai falar: de acordo com o meu evangelho, de acordo com a proclamação de Jesus Cristo e de acordo com a revelação do mistério. Então, várias vezes na igreja, a gente vê sobre mistério, como se Deus estivesse revelando alguma coisa misteriosa só para os profetas, para alguma irmã, para algum irmão. Mas o mistério do Novo Testamento é o evangelho, é a morte, a ressurreição, é Jesus salvando, é esse mistério ali no primeiro século de trazer os gentios. Os gentios faziam parte da igreja, de toda a aliança abrâmica,
que Paulo acabou de falar, e é essa bênção que eu quero deixar para você, não só a capacidade, mas esse evangelho maravilhoso que já aconteceu, que está acontecendo na sua vida e que vai acontecer, essa salvação, essa restauração, seja você quem for. Em terceiro lugar, a evangelização das nações. Então Paulo está falando que o mesmo Deus que vai capacitar a igreja lá em Roma, que está com o evangelho, a mensagem e o ato mais poderoso da história da criação, também vai evangelizar a todos. Não tem por que a igreja de Roma se dividir mais entre gregos ou entre judeus, entre mulheres e homens. Deus vai unir. Essa evangelização de todas as nações chegou em Jesus e é exatamente isso que é a minha bênção também para você que fez esse estudo, que você saiba que o evangelho de Jesus alcança a todos e a todas. E em quarto lugar, a grande sabedoria de Deus. Paulo fala: ao único Deus sábio seja dado a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Paulo vai dizer que toda a sabedoria está no nosso Deus. Essa sabedoria inclui toda a mensagem do evangelho e dá para fazer um paralelo muito grande com o primeiro capítulo, porque essa sabedoria é Jesus Cristo. E por ser em Jesus Cristo está na cruz dele. Olha só, a cruz, que é escândalo, virou sabedoria para quem entendeu o evangelho. E dentro dessa cruz está a sabedoria de Deus de salvar o mundo, não só um povo, mas o mundo. E de ter uma igreja multirracial de todas as nações. Por isso que João vai falar lá em Apocalipse que todas as nações vão declarar nas suas línguas que Deus é o Senhor. E que tudo isso vai convergir no próprio Jesus. Então tudo veio de Jesus e tudo vai convergir de Jesus, porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o Criador e Deus o exaltou para isso e hoje ele reina. Essa é a bênção que eu queria terminar com você, que você entenda a sabedoria de Deus e que nesse estudo que a gente acabou de fazer de Romanos, você possa ter aprendido ou você possa ter adquirido um pouco mais dessa sabedoria do Evangelho, que é a maior riqueza e é que é por isso que eu me dedico para compartilhar com vocês algo que me salvou. Eu sou devedor, como diz Paulo, lógico, com grande diferença entre eu e Paulo, mas eu sou devedor desse evangelho e é isso que Paulo está dando a bênção e é essa bênção que eu gostaria de dar para você. Não deixe de colocar nos comentários, aonde quer que você esteja assistindo, se é no YouTube, se é na nossa plataforma, coloque nos comentários como foi esse estudo e que Deus abençoe você e que a gente se encontre em outros estudos de outras cartas, de outros documentos da Bíblia. Te vejo e que a paz fique com vocês. Tchau, gente!